Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas. Esse programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no YouTube e também em formato de podcast lá no Spotify, no Google também e algumas outras plataformas de podcasts, né? Então, nós, mais uma vez, iremos retomar aqui o nosso estudo, a nossa troca de ideias, o nosso bate-papo. E, para tal, eu gostaria de convidar para formar nossa bancada virtual o nosso querido irmão, querido amigo, Josias Soares. Olá, Josias. Olá, Edu. É uma alegria estarmos juntos de novo. É isso aí. E também convidando a nossa única representante masculina, feminina nesse programa, a nossa querida Ariadne Moura. Ari. Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. E, fechando, hoje, nós vamos chamar também o nosso querido Anderson Manuel. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então, hoje nós estamos mais uma vez aqui juntos para esse bate-papo, onde nós estamos fazendo uma análise da obra O que é o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec. É interessante que a gente sempre lembre a você que está nos ouvindo que essa é um estudo, né? É uma troca de ideias sobre essa obra de maneira sequenciada. Ou seja, nesse programa, que é o programa 06, a gente vai dar continuidade a tudo que ao que a gente vem estudando no livro. Então, assim, se você tiver interesse em acompanhar, você volta lá para o comecinho e acompanha. Caso não, fique também à vontade e acompanhe esse programa especificamente aqui conosco. Também é sempre bom lembrar que ninguém aqui é doutor, ninguém aqui é o sábio. Então, aqui o objetivo é realmente um bate-papo descontraído, né, sobre essa obra, e não temos aqui o objetivo de fechar questão acerca de qualquer um dos pontos trazidos por Kardec. Então, para maiores aprofundamentos, o movimento espírita aí tem vários estudos, as casas espíritas, tem várias coisas, tem muitas obras também tratando sobre o conteúdo espírita. Dito isso, vamos iniciar a nossa tarefinha, o nosso trabalho da tarde de hoje. E hoje, especificamente, interpretará, né, o visitante, a nossa irmã, a nossa Ari, será o visitante da tarde, e como intérprete de Allan Kardec, nós teremos aqui o Anderson. Então, todos juntos, eu vou jogar aqui na tela a nossa projeção. Só isso me deram. Só essa missão me deram hoje. É isso aí. Intérprete, viu, Anderson? Não é qualquer coisa. Só isso, né? Mas é muito justo porque é o único professor desse quarteto, né? Então, é difícil. Vamos lá. Só fazendo uma pequena recapitulação, né? Kardec está travando um diálogo aí com esse crítico da doutrina espírita, né? E uma das últimas, até a gente brincou no episódio lá passado, no episódio 05, em que Kardec diz, se você não tem tempo para estudar, né, então, se você não tem esse tempo para fazer, é melhor não fazer do que fazer mal feito. Obviamente, isso dito com as minhas palavras e não com as palavras de Kardec. Então, o diálogo vai continuar sendo travado a partir daí. Vamos lá. Não julgueis, Senhor, que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons. Vi pessoas que supunham escrever sob a influência dos espíritos. Estou, porém, convencido de que em tudo isso só havia charlatanismo. Quanto pagastes para ver essas coisas?
Absolutamente nada. Garanto. Interessante. Vamos parar por aqui e iniciar comentando essa parte. Alguém quer comentar algo? O visitante, essa passagem que nós estamos discutindo agora, ele julga como um charlatanismo aquelas experiências que ele observou, sem sequer mesmo analisar o caráter das pessoas envolvidas, a motivação que as fizeram estar ali, né? Então, ele coloca tudo que observou como um charlatanismo. É uma afirmativa um tanto quanto assim, precipitada, né? Por não ter o conhecimento nem procurar se aprofundar. E na pergunta seguinte, Kardec faz uma indagação bem pertinente. Quanto cobraram para que ele visse essas experiências? E ele disse nada. Ora, a gente sabe que a questão de cobrar por experiências denota a seriedade de determinadas atividades, no caso, espirituais. Nós sabemos que ninguém faz que não tem interesse financeiro em determinada atividade, daí por si só, daí a gente pode retirar a seriedade e o fim daquele encontro. E olha que nós estamos tratando aqui de questões espirituais, né? De fenômenos espirituais. E a gente sabe que quando o interesse financeiro adentra a essas atividades, aí muitas questões que devem ser discutidas, né? Não vou me adiantar muito agora, porque mais na frente a gente vai ver essas questões, né? De início, eu só queria comentar, ressaltar esta questão. Não analisou a seriedade e o caráter das pessoas envolvidas, e ele mesmo afirma que ali participou e não lhe cobraram nada, né? Por enquanto, está isso mesmo. E só corroborando com a sua fala, João, é importante que a gente compreenda que, e nesse primeiro ponto, onde o crítico, né, o visitante, intitulado Visitante aqui por Kardec, ele fala que não, que ele pede, né, ele inicia pedindo para que Kardec não julgue que a opinião dele contra a doutrina espírita seja uma coisa leviana ou mal intencionada de alguma forma. E é muito importante que a gente pontue isso, porque algumas pessoas, e até a questão da religiosidade hoje em dia é uma coisa muito delicada, né? As pessoas se ofendem com muita facilidade, discussões vêm com muita facilidade. Mas é importante que a gente coloque que a postura de Kardec, e deve ser a postura de todos nós que estudamos e que buscamos a doutrina espírita como um direcionamento para a nossa vida, que a gente não deve se irritar ante as pessoas que não concordam com a gente. Muito pelo contrário. Como a doutrina espírita, ela é uma doutrina, e Kardec sempre a tratou dessa forma, que justamente ela deixa muito aberto o debate, a discussão, né, a troca de informações, é importante que a gente entenda isso. É normal que as pessoas não compreendam muito bem, principalmente se tratando num país como o nosso, em que a grande maioria das pessoas vem de origem católica ou de origem evangélica. Então é normal, é natural que a gente, no meio do caminho, encontre com pessoas que não tenham, não concordem ou não faz parte da sua cultura. E isso não nos ofende, tá? Muito pelo contrário. Quem quiser ter uma conversa aberta, quem quiser tratar sobre temas de maneira construtiva, isso sempre é muito positivo. Ari, você queria falar? E isso também, essa fala inicial do visitante nesse momento, também nos remete ao que a grande monta também assim pensa, que a doutrina, ela se baseia ou se finca necessariamente nas questões dos fenômenos. Porque quando ele diz, né, que vi mesas girarem, produzirem sons e pancadas,
os espíritos que ditavam, ele meio que estigmatiza a visão do que seja a doutrina espírita nesses fatores. E sabemos, e depois ele fala que se trata de questões de charlatanismo. Mas já vimos inicialmente, e nós sabemos que a doutrina ela possui uma amplitude mais alargada. E que essas ideias em que ela é propriamente fenômeno, a curiosidade que se tinha acerca desses fenômenos vai caindo por terra à medida que o próprio conhecimento vai se consolidando acerca dos princípios que envolvem a doutrina. Então, achei interessante esse apontamento, né? Sim, interessante. E um outro ponto que também fecha essa primeira parte que a gente trouxe é que é a questão que foi muito bem pontuada por Josias com relação ao charlatanismo. Porque muita gente acusa, em particular, a prática da mediunidade como charlatanismo, né? Fulano de tal é um charlatão. Porque, para mim, até me ver estudando a doutrina espírita e perceber esse termo, né, que eu já conhecia, mas assim, tratar ele diretamente, para mim, charlatão era sinônimo de alguém que quer enganar, um enganador. Então eu quero enganar o Anderson, sei lá, eu vou lá e conto uma mentira para ele, certo? Mas charlatanismo, o conceito vai muito mais além. Porque charlatão é aquela pessoa que engana com o objetivo de obter algum interesse, seja ele financeiro, como colocou o Josias, mas seja ele de qualquer outra forma, tá? Porque, assim, é importante que a gente também faça essa análise, que o charlatanismo, que o charlatão é aquela pessoa que usa de artimanhas para enganar os outros, ele tem o objetivo não apenas, ou não necessariamente, o objetivo financeiro. Às vezes é o objetivo de tentar prevalecer a sua ideia, de obter algum tipo de vantagem que não é tão clara assim para a maioria das pessoas. Tá? Então, aqui voltando para o crítico, se ele participa de uma reunião, tá? Em que ele é acolhido voluntariamente, em que ele não precisa ter desembolsar nenhum valor, pagar absolutamente nada. E se as pessoas não estão querendo convencê-lo para obter algum tipo de vantagem pessoal, obviamente que aqui não tratamos de uma questão de charlatanismo. Isso? E o próprio livro dos médiuns, né, lá no capítulo 28, quando ele vem tratar do charlatanismo e do embuste dos médiuns interesseiros, ele vai nos dar esclarecimentos mais precisos acerca dessas questões, né, para a gente entender. E um outro ponto sobre isso é que existem pessoas, de fato, e aqui é importante que a gente fale, porque, vez por outra, eu encontro alguém, né, do meu ciclo, da minha amizade, ou alguém que acaba me conhecendo, da doutrina espírita, que sabe que eu sou espírita, aliás, e essa pessoa acaba jogando alguma experiência que ela teve, né, nas costas da doutrina espírita. Então, é importante que as pessoas entendam que nem toda casa que abre, coloca lá o letreiro Centro Espírita ou Casa Espírita, segue necessariamente a doutrina codificada por Allan Kardec. Essa que a gente vem batendo papo sobre ela aqui no transcorrer desse programa, do Trocando Ideias. Né? Então, é importante que a gente saiba que existem, sim, pessoas que utilizam-se, né, da doutrina, dos conceitos que a doutrina espírita trouxe, se colocam como médios, mas verdadeiramente médios não são. Ou se o são de algum nível, não são espíritas. Tá? E se fôssemos... Pode falar. Desculpa, Edu. Não, e se fôssemos alargar, né, essas reflexões, iríamos ver que essa questão do charlatanismo e dos médios interesseiros, elas não se fixam apenas nas questões monetárias. Interesses pessoais e tantos outros permeiam esse círculo, né, de atividade, de ação
Não sei propriamente qual termo utilizar. Mas, se fôssemos com mais vagar, refletirmos acerca disso, iríamos observar inúmeras facetas, né, que permeiam essas ideias de charlatanismo. Anderson? Assim, eu vejo que é até com pesar também que eu vejo essa situação, essa questão do charlatão, a gente tem que entender que há vários perfis, né? E, de fato, vários ganhos com eles. Uns é a ascensão social, outros são prestígio, onde chega. Mas também é interessante perceber que existe o charlatão que se diz espírita, né? Dentro de casas supostamente espíritas, e os preceitos que norteiam as ações desta casa é a subjetividade de cada médium, da equipe que está ali. E, infelizmente, há casas que são espíritas, que têm estudos espíritas, e, infelizmente, o orgulho e a vaidade prevalecem ao ponto de ser gerida, orientada e ter por objetivo princípios que não são da doutrina. E, infelizmente, isso, de alguma forma, respinga na doutrina. Por isso que eu acho muito interessante nessa postura do Kardec, é sempre a exigência do estudo, da leitura. Você leu, você estudou, o que você está fazendo aqui se você não leu, né? A gente pega o livro dos médios, a introdução, ele já dá um puxão de orelha. Não tem como entender isso daqui, esses fenômenos, se você não tiver uma leitura. E até... Por que essa leitura? Porque, se a gente for observar, o Espiritismo ele vai trazer consigo alguns termos técnicos, né? Perispírito, espírita, né? E o que é alma, a percepção de alma, enfim, tem alguns termos que são técnicos e especificam a doutrina. Então você precisa entender fenômeno medianímico, porquê, como é que funciona, fluido cósmico, enfim. Então a gente precisa ter um estudo prévio, né? É interessante os acolhimentos que nós fazemos pelas palestras públicas, que são incríveis, mas nós precisamos dessa leitura. Por quê? Porque é aí que a gente vai percebendo, e tem até uma passagem do Evangelho, os falsos cristos e os falsos profetas. E alargando também essa percepção da doutrina espírita, dentro do espiritismo só existe pessoas santas, não. Pessoas com elevação moral, não. Como eles são abençoados, não. Nós somos limitados moralmente. Eu costumo dizer, alguns dizem até que eu sou um pouco exagerado, né? Nós somos sepulcros caiados. E o problema do espírita é quando ele não assim se percebe, enquanto um sepulcro caiado em evolução, em busca do seu processo de melhoramento moral. Nós viemos de séculos de equívocos. Então, está dentro da nossa memória espiritual a enganação, tá entendendo? A ilusão. E isso vai alimentando algumas pessoas dentro das casas espíritas, elas não acreditam que estão fazendo errado, né? Mas dentro de princípios, de valores espíritas, nós temos coisas que nós não abrimos mão, né? E esses princípios que nós não abrimos mão, é ele que vai criando crivos para dificultar esse charlatanismo. Nós não abrimos mão, não cobramos por fenômenos mediúnicos, tá entendendo? Nós não cobramos atendimento fraterno, aliás, por qualquer serviço da casa espírita. Nós não cobramos, então a gente já é um crivo que nós colocamos para o charlatanismo. Qualquer tipo de cobrança vai ter. Tá errado. Eu me lembro, agora veio a memória, um caso relatado pelo Herculano Pires, ele formou lá a equipe de jornalistas espíritas, então eles visitavam casas, para vocês terem uma ideia, uma casa espírita em São Paulo, o negócio era tão grotesco que os caras faziam um show, né? Botavam fumaça, desciam uma pessoa amarrada como padre pedindo dinheiro. Tá entendendo? Claro que isso é um caso extremo, né? Mas pedindo dinheiro, cobrando ajuda, o pessoal pedindo oferta. Nós sabemos que isso não é uma prática da casa espírita. Mas também há casas espíritas que há médios que passam por um processo de fascinação e vão distorcendo a doutrina à sua subjetividade. Nesse caso aqui, o jornalista tenta transformar a doutrina, o que ele vê, o que ele percebe de doutrina, segundo a sua subjetividade. E na pergunta anterior, o Kardec disse, não, velho, você leu tudo? Você leu tudo? Ele, não tenho tempo para isso. Mas eu vi
mais uma vez, é reduzir a doutrina aos seus sentidos, e isso é complicado. A gente precisa dar um passeio por ela para entender minimamente ela, né? Eu ia contando um dos causos, né, que a gente vivencia. Eu lembro que certa vez um colega meu veio conversar comigo dizendo que encontrou um centro espírita que ele estava achando maravilhoso. E, sim, mas por que é tão maravilhoso, né? Porque, assim, o centro espírita é uma casa, né, onde a gente vai para orar, a gente vai assistir uma palestra, a gente vai, né, fazer um tratamento, a base do passe e do tratamento com a água fluidificada e tal. E eu, mas por quê? O que é que ela tem de tão excepcional, né? E ele disse que foi lá e tinha um médio lá que usou até um termo que não é um termo, a gente sabe que não é um termo utilizado hoje em dia pelo movimento espírita. O médio incorporou, porque não há, de fato, num processo mediúnico, para a gente que tem estudado, é uma incorporação de fato, né? O espírito não entra no corpo de ninguém, né? E aí ele usa esse termo médium, incorpora um doutor, até um doutor famoso, quando eu falar, todo mundo vai saber, porque todo mundo já ouviu falar, que é o tal do doutor Fritz, né? E ele fez lá um tratamento espiritual, uma cura espiritual, e eu não precisei pagar nada. Foi isso que ele falou. E eu disse, mas você não precisa pagar nada. Tá. Só no final, porque ele prescreveu um olhinho e eu não sei o que vendia lá no negocinho, eu tive que ir lá comprar. Então, há artifícios, né? Há artifícios diferentes. E o que o Anderson falou é muito importante, sabe? É sempre salutar essa autocrítica enquanto doutrina espírita também, né? É importante que a gente entenda que o foco da doutrina é a transformação moral. Então, todas as vezes que eu vejo alguém que se coloca, que se leva muito a sério, que leva o seu trabalho muito a sério, a sua ação muito a sério, eu fico um pouco travado, né? É aquela tal história, é o médio, não, porque eu não posso deixar de trabalhar porque eu preciso ajudar os irmãozinhos desencarnados. Quando a gente vai na doutrina, quando a gente vai em Kardec, a gente observa que todo o processo de auxílio, seja ele o auxílio no campo mediúnico, mas o auxílio no campo social, através da prática da caridade, mas o auxílio através do ensino que a gente se presta, né, a estudar, facilitar algum estudo, eles são em primeira monta e essencialmente para a nossa transformação. Então é um bem que eu estou fazendo e o primeiro beneficiado sou eu. Me lembrei até de uma frase que eu não sei o autor, que fala assim: aquele que acende uma luz é o primeiro a beneficiar-se da claridade. Né? Então, o primeiro necessitado sou eu, porque, como o Anderson colocou mesmo, de maneira generalizada, nós somos falhos. Né? Às vezes a gente vê pessoas colocar que imaginam que o espírita está numa condição mais elevada pelo conhecimento, pelo estudo, seja lá pelo que for, e não é. Nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, nós erramos. Isso é processo natural, porque nós somos seres humanos, e dizer que somos seres humanos atualmente é dizer que ainda somos espíritos essencialmente inferiores, considerando a escala espírita lá de Kardec, que está lá no livro dos Espíritos, se você tiver interesse em ver. Então é isso. Eu acho que é essa reflexão e essa a análise nessa autocrítica, ela é importante para que a gente não se perca nos nossos caminhos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Então vamos seguir. Quem é que faz Kardec? Anderson? Cadê a leitura? Não apareceu, não? Não. Para mim está aparecendo aqui. Ah, perdão. Eu não projetei. Agora, aí no caso, o visitante perguntou, né? Respondeu, né? Uma pergunta do Kardec, né? Absolutamente nada. Aí Kardec continua, né? Ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular que vão reabilitar o nome da sua classe. Até hoje, ainda não se tinha visto charlatães desinteressados. Pelo fato de um gaiato se ter divertido assim, não se segue que as outras pessoas presentes hajam pactuado com ele.
Aliás, com que fim elas se fariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Concordo em que elas se prestassem alguma vez a tal brincadeira. Quando, porém, essa brincadeira dura meses e anos, creio que o mistificado é o próprio mistificador. Será crível que, só pelo prazer de fazer que acreditem em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras à volta de uma mesa? Tal prazer não vale a pena. Não valeria. Não valeria a pena. Seria interessante fechar. Sim, fechar aí, né? Vamos fechar. Antes. Não, vamos fechar aqui. Não, mas é fechar no próximo parágrafo. Porque Tá. aí fecha o raciocínio. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso primeiro indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há situações que excluem toda suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Vamos parar aqui, Anderson. Vamos Porque aí a gente já é outro raciocínio. Bom, é o que a gente já levantou, né? Que essa questão, qual o interesse por trás desses enganadores, né? É ascensão social, é prestígio social, é prestígio financeiro, né? Qual as intenções que esses charlatães eles têm? E o Kardec, ele suscita aqui, nesse último parágrafo, uma questão técnica, né? Para a gente, quando a gente for avaliar essas situações, vamos perceber o primeiro ponto. Qual a intenção daquela pessoa, daquele médium, em, vamos lá, distorcer fatos, né? Vamos assim, se divertir com esses fatos. E tem uma parte aí que ele vai chamar a atenção, quando ele diz assim, concordo que eles prestassem alguma vez tal brincadeira. Quando, porém, essa brincadeira dura meses e anos, creio que o mistificado é o próprio mistificador. Ele está dizendo, eu acho essa parte muito interessante, porque ele diz, todo mundo tem a segunda chance, né, como a gente diz em popular, né? Todo mundo tem a chance de rever valores e conceitos. Mas quando isso vira hábito, o mistificado e o mistificador, ou seja, o enganado e o enganador, se tornam uma coisa só. Supondo que não vamos entrar aqui no mérito de esses fenômenos mediúnicos que este visitante viu. Não é fenômeno mediúnico. Não, vamos considerar como sendo. Foi um fenômeno mediúnico que ele viu. Ele viu ali um fenômeno mediúnico, seja mesa girante, seja uma mensagem do futuro, seja lá o que for. Vamos supor que isso seja verdade, aquele fenômeno mediúnico que ele aconteceu, tem um espírito ali por trás intuindo e envolvendo esse médium. Partindo desse pressuposto, nós veremos que o que pode ser, a princípio, uma brincadeira, e o médium pode reavaliar a sua conduta, reavaliar o conteúdo que ele está passando, com o passar do tempo, esse hábito vai unir a tal ponto esse médium e estes espíritos, que o mistificado, ele que era mistificado, também passa a ser mistificador. Ele passa a ser ativo nesse processo. E o que é que ele traz aqui para a gente nesse ponto? Primeiramente, um recado aos médios, né? Que é o orar e vigiar, né? O orar e vigiar. Segundo ponto, para nós que observamos, vamos ver as intenções. E vamos, até um certo ponto, ser um pouquinho frios, porque a habilidade destes mistificadores são tão incríveis que de tudo eles usam. E o maior escudo que eu já vi esses médios usarem é o termo caridade, né? No sentido material, né? Caridade, é caridade. E todas as vezes que é questionado, aí diz, Kardec está lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação, então eu estou fazendo a caridade. Como se a caridade legitimasse qualquer possível equívoco que nós venhamos a fazer, né? Eu posso fazer o que quiser, eu dou o pão, eu dou a sopa, eu participo dos trabalhos da casa espírita, né? Então, observar as intenções, né? É verdade, bem colocado. Ari Josias. Tem outro ponto antes também, e vamos supor que você se divertir por uma determinada brincadeira dessa por um período curto de tempo,
vai lá, né? Mas você ficar anos e anos repetindo a mesma brincadeira, a gente não consegue um ser inteligente e se perpetue no tipo de brincadeira como essa, né? Eu lembro de uma experiência que eu participei em uma sala de aula de 40, 50 pessoas, mais ou menos, onde foi feita uma experiência onde 3 das pessoas saíram da sala e foi combinado com o instrutor que, quando um por vez retornasse, os demais que se encontrassem, que estavam na sala, não desse a menor atenção, ficasse conversando com o outro, ignorando a presença daquele que entrava, né? Então, a gente entrou a primeira pessoa, no início foi até engraçado, depois a gente deu risada da primeira, da segunda, porque a pessoa entrou, tentou conversar com a turma e ninguém deu a menor atenção a ele, né? Fez de conta que ele não existisse. E as reações foram as mais hilárias possíveis, né? Mas esse não é o fim do relato, né? Entrou a segunda pessoa, os demais da sala continuaram a se comportar da mesma forma, quando ele não se existisse, conversando entre grupo, conversando com o outro, e por mais que ele se manifestasse de diversas formas, ninguém lhe dava atenção. No terceiro, que entrou, para repetir a mesma experiência, eu percebi, eu creio também que foi o mesmo sentimento dos demais, aquela brincadeira já estava ficando chata. Imagina que foram 3 pessoas apenas, né? Imagine se a gente botasse 10 pessoas e diariamente fôssemos repetir aquela experiência. Ninguém suportaria, ninguém aguentaria por muito tempo aquela repetição de recolher aqueles resultados daquela experiência, né? Aí eu vendo essa afirmativa aqui do Kardec, que não se compreende que pessoas ficassem por tanto tempo executando determinadas brincadeiras. Aí ele fecha aqui esse parágrafo dizendo que o gosto não equivaleria à pena, ou seja, o prazer da diversão não justificaria ou não traria benefícios nem prazer por tanto tempo, né? É mais ou menos isso. Aí eu lembrando dessa experiência que depois a gente achou engraçado as reações das pessoas, mas ficou maçante, já na terceira. E em se tratando desse aspecto, dar-se a medida com a necessidade que essas brincadeiras elas tendem a se alastrar. Porque, como ele diz aqui, ademais com que fim se fariam elas cúmplices, aqueles que vislumbravam a brincadeira e assim se acompliciavam delas, de uma mistificação de reis que com o fim de recrear a sociedade. Então, a medida com a qual aquelas brincadeiras se tornam atrativas e uma recreação, dá-se um comportamento, mas à medida que esse contorno ele vai sendo modificado, aí sim vai se dando uma outra estruturação e se desapegando dessas ideias meramente mistificadoras. Eu achei interessante a fala do Josias também, porque, primeiro, essa questão do fato de ser brincadeira, né, e foi o artifício inicial utilizado para chamar a atenção do público geral, ela deve ter sido um choque muito grande. Tipo, imagina aqui na nossa atualidade. Vamos trazer para a nossa atualidade esse exemplo. Então, você imagina o seguinte: imagina hoje que tá lá, é uma brincadeira, daqui a pouco eu sei que, sei lá, o seu José, que é um cara, um pai de família, um batalhador, um cara muito sério, que não é dado, né, às zombarias do mundo, ele está tratando sobre essa brincadeira de maneira séria. Então, você já começa a observar. Daqui a pouco você começa a observar, e isso foi o que aconteceu lá na sociedade, lá em Paris, né? Com Kardec, com tantos outros. Você começa a observar que muita gente, né, respeitada e reconhecida começaram a se debruçar sobre aquele ponto. Então, peraí, isso não é uma brincadeira. Cientistas, inclusive. Nós tivemos pessoas, por exemplo, o criador das obras do Sherlock Holmes,
né? Esqueci o nome dele. Gabriel Delane. Não, esse não. Não é Gabriel Delane, não. Não. Foi Gabriel. Gabriel Delane foi outro. Esqueci, me fugiu agora. Arthur Conan Doyle. Isso, né? Você começa a observar, né, cientistas renomados como William Crookes, que já foi, acredito que já deve ter sido citado aqui, né, que é um cara que foi para provar que aquilo dali era uma enganação e utilizou toda a metodologia e o conhecimento de mundo dele para entender aquilo que estava acontecendo, e a conclusão dele foi justamente o oposto. Então você começa a ver pessoas muito sérias que estudaram. Freud, em determinado período da sua biografia, se debruçou sobre essas questões, né? E tantas outras pessoas que eram eminentes à sua época, né? Então, assim, deve ter sido um choque muito grande, porque você olha para aquilo, não, aquilo é uma brincadeira, mas aí daqui a pouco você vê, não, tem um cientista, tem um professor, tem um universitário, e pessoas sérias se debruçando sobre aquele tema. Então, a própria seriedade também vai dar dar-se uma conotação das pessoas que fazem parte daquela brincadeira, não é verdade? A finalidade com a qual aquela brincadeira perpassa, ela vai dizer muito do que se traduz, né, a essência dela. Exatamente. Mais alguma coisa? Podemos seguir? Vamos em frente. Aqui. Pega esse finalzinho, né, Anderson? Isso. Diz assim, outros tantos não se daria se se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira, ou se é. Mas, admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovado uma manobra fraudulenta, isto não provocaria coisa alguma contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam e exploram o seu nome do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatões que vendem suas drogas, ou a religião pelas ações dos maus sacerdotes que corrompem o seu ministério. Isso é um ponto muito importante. Importante e profundo. E eu vou confidenciar com os telespectadores. Olha, Anderson, assim, por isso que eu só aceitei participar desse convite, porque de brincadeira, porque eu sabia que você estava. Sempre for prestar atenção, quando nós vamos começar os trabalhos, sempre tem uma leitura, né? Sempre tem uma leitura introdutória para a gente harmonizar entre nós. E se a gente for prestar atenção, tem tudo a ver com a nossa leitura de introdução, né? Que uso nós daremos? A mediunidade sempre existiu. E vai existir. Agora, que finalidade nós vamos dar a ela? Ah, mas ali tem um charlatão mentindo, burlando o fenômeno mediúnico. Mas isso não quer dizer que todos os fenômenos mediúnicos sejam um engano. Né? Então, mas ali tem o cara que fazia a mesa flutuar. Beleza, legal. Mas e aí, o que a gente faz com o espiritismo? Bota tudo dentro da bacia e joga fora? Não, meu filho. Nós temos critérios. Kardec deixa no ar, né? Nós temos critérios. É uma coisa séria. E aí vale pontuar a seriedade da doutrina espírita, porque ela pega o fenômeno mediúnico, associa com princípios religiosos, mas pontua a questão moral. Nós temos fenômenos mediúnicos? Temos, vai sempre haver. E outra coisa, está no cotidiano de qualquer pessoa, independente de ser espírita ou não. Mas a nossa questão, o fenômeno mediúnico da doutrina espírita, ele tem que estar associado com a evolução moral. Certo? Com o melhoramento do médium e todos aqueles que estão envolvidos nessas atividades. Então, Kardec ele foi bem seguro. Olha, meu filho, se você viu charlatões, não quer dizer que do lado de cá também haja. Nós temos critérios. Claro que vai surgir alguns aí no meio do caminho, né? Mas será que leram a doutrina? Será que entenderam o fenômeno como ele acontece? Será que eles fizeram a autoavaliação, que a gente chama de orar e vigiar, né? Será que eles fizeram isso? Porque isso é preciso, né? E eu achei isso magnífico. Olha, o fenômeno mediúnico é uma coisa muito ampla. Certo? É uma coisa muito ampla.
Os acertos e equívocos que aí estão, eles precisam ser separados por vírgulas. Onde é que cabe? Está aqui, terra, errou. É prática da doutrina? Não. Está fundamentado em princípios e valores sistematizados, teorizados na doutrina espírita? Está. Então, vamos ver, vamos avaliar. Se não, não quer dizer que nós venhamos a nos responsabilizarmos por isso, né? Cada um com a sua responsabilidade, cada espaço com a sua responsabilidade. Eu tenho 2 pontos aí, 2 observações nessa sua fala, que eu acho bem, que me vieram à mente agora. O primeiro ponto é que é importante que se entenda que a questão da mediunidade não surgiu nesse momento em que está se tratando da obra, né? A mediunidade é um fenômeno da história do homem, quando iniciou-se a ter homens organizados, né, já com a sua consciência de individualidade, de ente individual, né, passou-se a ter mediunidade, né, aqueles cultos tribais, né, e tudo que sucedeu, havia a doutrina oriental. Você vai lá para as doutrinas orientais, né, doutrinas de anos, de séculos, de milênios antes de Cristo, tratando sobre a questão da mediunidade. Você vai lá pegar os livros mais antigos da história do homem, né? Tratando sobre traz questões sobre a mediunidade, né? Então, assim, as crenças antigas, os homens que utilizavam-se desses conhecimentos, que deixaram escritos, os próprios filósofos gregos da antiguidade, tão renomados como Sócrates, Platão, tratavam sobre a questão da mediunidade. Se você vai, eu acho que o maior livro que traz casos de mediunidade é a Bíblia. Olha lá, né? Aqueles homens que enxergavam e que ouviam as vozes das sarças, das nuvens, aqueles homens que viam, que se consultavam com as pitonisas, isso tudo são relatos bíblicos. Aqueles homens que viram o Cristo, o Messias, conversando com Moisés e com Elias, 2 espíritos desencarnados. Então, isso está na Bíblia. E um segundo ponto que eu também achei interessante nessa observação é que aí encontra-se a importância da gente ser criterioso nessa fala do Anderson. Porque é justamente esses critérios, os critérios que a gente resolve adotar, que a gente resolve importar de Kardec e trazer para os nossos dias, que protegem a doutrina espírita desses abusos. Eu não posso fazer da doutrina espírita, eu vou alugar aqui uma casa, vou botar o nome Centro Espírita e fazer dessa casa como se fosse o quintal da minha casa pessoal. É preciso ter critérios, né? Eles são importantes para que o meu trabalho, para que o trabalho daquela instituição seja corroborado. Porque eu não devo buscar ser holofote, ser peça central, peça principal de absolutamente nada. Muito pelo contrário, as pessoas que acabaram na história se notabilizando por essas questões são pessoas que não estavam buscando isso. Médios aqui do nosso país, né, com notoriedade. O Chico Xavier, já desencarnado, Divaldo Pereira Franco, ainda encarnado, né? São pessoas que acabaram ganhando notoriedade, mas que não estavam buscando isso em nenhum momento, né? Que colocaram o trabalho, a prática do amor, o trabalho da doutrina espírita acima da sua própria vida. Abdicaram, inclusive, de constituição de família, né? Fugindo dos holofotes, né? Então, isso é importante que a gente considere. Um outro ponto, Edu, é que a gente observa que em todas as atividades humanas sempre existem membros que se comportam de forma antiética, né? E nem por isso o julgamento é atribuído a todo o grupamento, a toda a classe, né?
Evidentemente, eu observo que nas questões espirituais e religiosas, essas atitudes, elas, de certa forma, elas se agravam de uma forma mais intensa, porque é comum a população, como um todo, analisar que, pelo fato de você pertencer a um determinado segmento religioso, nenhum dos seus membros possa cometer equívocos, né? E, de certa forma, isso atinge a todo o grupamento, a todo o segmento religioso, né? E a gente sabe que trabalhos de esclarecimento e divulgação levados a anos a fio sofrem, de certa forma, um abalo quando esses casos acontecem, né? É certo que, para as pessoas esclarecidas, da mesma forma rápida com que a falta é exposta, né, em função dos meios de acesso que nós temos hoje, da mesma forma, rapidamente, ela se esclarece, né? Mas o meu pensamento é de que isso causa um prejuízo por um determinado período de tempo, não importando qual seja o segmento religioso que seja afetado, né, com atitudes individuais, né? Exatamente, é verdade. Concordo com você. O fato é, né, não há o que se discutir acerca daquilo que se tem como princípio. Controvérsias vai sempre haver, divergências de opiniões, pessoas que daquela determinada classe atuam de maneira antiética ou cometem algo e descompassam com aquilo que se caracteriza como lícito, como certo, mas que o espiritismo, né, propriamente dito, ele permanece firme com as suas bases, dando sempre continuidade e nos possibilitando meios para que a gente possa entendê-lo cada vez mais. Então, como frisa aqui Kardec, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade, né? Então, a postura individual de cada ser também traduz a coletividade que o cerca, mas não significa dizer que todos necessariamente, em todos os momentos, em todos os tempos, vão agir dessa forma. Vai haver aqueles que se deturpam desse contorno, mas que os princípios que se postula acerca daquilo não vão cair por terra. Perfeito. Vamos seguir, vamos tentar fechar essa resposta de Kardec, que ela é um pouco longa, ainda nesse programa. Vamos lá, vamos seguir. Diz assim: por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando toda solidariedade com aqueles que o explorassem ou desviassem do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Gente, acho importante, essa fala ela é muito importante, né? Ela é muito, muito importante mesmo, porque é interessante que até pelo espiritismo, vamos colocar aqui mediunidade, ser algo inerente ao homem, né? E que é natural que ocorram abusos, né, com relação a isso. Porém, a doutrina espírita, através dos seus critérios, ela mesma acaba com os seus conceitos fornecendo esses mecanismos para que a gente reconheça, né? Para que a gente observe, para que a gente note os trabalhos que verdadeiramente são sérios, são dignos e são voltados para o bem, seguem os princípios trazidos pelo Cristo de Deus, né? Esses conceitos eles acabam afastando todos aqueles que utilizam-se de artifício para explorar, para ter algum benefício, seja ele de qualquer outra forma. As pessoas que
se dedicam a estudar a doutrina espírita identificam, de maneira geral, obviamente, o médio vaidoso, o médio que está obtendo interesse. Quando alguém chega e fala um caso, a gente, isso não é legal, isso daí está afastado do que a doutrina espírita fala, né? E a gente tem esse critério. Muitas vezes a gente é tido como chato. Eu tenho certeza que já aconteceram com vocês, né? Porque a pessoa traz aqui uma ideia mirabolante, um objetivo mirabolante, e de repente, para chegar até aquele objetivo, né, as ações não são necessariamente, não abraçam os princípios da doutrina. E aí você olha, isso não... Às vezes até abraça, sabe, Eduardo? Eu digo assim, que às vezes eles têm espíritas, e até mais precisamente também os médios, que desmoralizam a doutrina, mas não perdem a razão. É verdade. Eles estão assim, tem uns que desmoralizam a doutrina, mas não perdem a razão. Ele distorce, tira do contexto, mas não perde a razão. E isso é complicado. Porque um dos pontos que eu acho incrível aí que o Kardec traz pra gente é que ele diz assim, a doutrina espírita ela tem meios, ou seja, ela tem crivos. E eu sempre me remeto a um seminário que nós assistimos aqui na Federação Espírita de Alagoas, em que o atual coordenador da mediunidade da FEB, o Jacobson, quando ele veio, ele escreveu lá, hermenêutica espírita. Aí eu me lembro, quando eu vi aquele termo, caraca, vem coisa aí, agora vamos ver se está pautado na doutrina. E sempre pautado na doutrina, ele vai trazer, e na codificação, os pontos da codificação que nos instrumentalizam para que a gente venha a ter critérios para avaliar esses fenômenos mediúnicos. Assim como as mensagens, né? E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, que sempre passou assim despercebido para mim, eu nunca foquei nisso, nunca percebi isso, foram dois princípios, dois meios, já apontado aqui pelo Kardec, ele disse, olha, tem meios, tem dois meios que nós espíritas, e eu me incluo nisso, eu não estou longe disso não é que eu já tenha conquistado, não, mas ainda estou aprendendo. Dois pontos da doutrina que nós espíritas precisamos focar os estudos. Na generalidade e na universalidade. Eu nunca esqueço esses dois termos. Caraca, eu vou ler em casa. Aí eu fui estudar, né? E aquilo ficou maquinando na minha mente. São dois princípios fundamentais para a doutrina. Tá entendendo? Para nós entendermos esses fenômenos e avaliarmos esses conteúdos desses fenômenos. Seja mensagem, seja fenômeno físico, seja tudo isso. E mais uma vez, né? Assim, Kardec disse, olha, nós temos meio. E cada um agora se responsabiliza pelo que faz. Às vezes, aqueles que não se enquadram em fenômenos que nós venhamos a considerar espírita, não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim ou má, né? Ao mesmo tempo, o nosso fenômeno, o nosso caminho, a nossa estrada, ela tem delimitações. E dentre essas delimitações é a associação, obrigatoriamente, do fenômeno mediúnico ao melhoramento moral daqueles que estão envolvidos, né? Vai ser redundante isso, né? Vai ser redundante, mas é faz isso parte. que eu percebo. Podemos seguir? Josias? Vamos lá. Agora vem. Aí Kardec continua na resposta, né? E segura aí, agora você vai escutar, ele disse, agora você vai escutar. Pensou ele, né? Pensou ele. Ele disse, olha, considerando-se que o próprio espiritismo traça os limites em que se encerra, certo? Define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para atrair as pessoas, dizem com gravidade, eis o que é o espiritismo. Sobre quem, afinal, cairá o ridículo? Não será sobre os saltimbancos que usa do seu ofício, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções.
mas sobre os críticos, que falam do que não sabem ou deturpam conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua essência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade. No segundo, a má fé. Ainda bem que ele não é espírita, né? Porque se fosse eu, já tinha corrido. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alteram os fatos históricos. Um partido que usa de tais meios fica desacreditado e não consegue o seu objetivo. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deva ser necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não criticamos de forma alguma aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas sob o seu ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, figura em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor não lhe fica bem, que a cor negra conviria mais, e nisto não cometerá erro. Errará, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. E o que faz a maioria é o que faz a maioria dos nossos adversários. Ainda tem o restinho. Em resumo. Travou. Em resumo, Senhor, todos têm inteira liberdade para aprovar ou censurar os princípios de espiritismo, para deduzir deles as consequências boas ou mais que lhes aprouver. Porém, a consciência impõe a todo crítico sério, a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é ele não falar do que não conhece. Filho de Deus. Depois dessa palestra, eu dizendo, eu cancelo minha reportagem, meu filho. Mas assim, é interessante, né, que ele vai dizer, olha, primeiramente, o que é evidente para um não quer dizer que seja evidente para outro. Você o senso comum, ele pautado nas suas percepções sensoriais, ele pode ver e definir como quiser. Mas a partir do momento que você colocar o nome espiritismo, enquadrá-lo dentro desse parâmetro espiritismo, meu filho, você precisa ter critério. Ele disse, filho, você precisa ter critério. Você não pode chegar aqui e achar que é espiritismo porque sua subjetividade assim afirma. Sua raiva, seu amor, seu carinho assim afirma. Seus sentimentos de prazer ou de repulsa, aquilo dali, é alimentado. Não, nós temos critérios. Então, se enquadrar no espiritismo, tem que conhecê-lo. Podem criticar, pode dizer, deveria ser assim, deveria ser assado. Agora, quando diz, é assim, não é assim, a gente tem que ter conhecimento do que é a doutrina. Né? Exatamente. Achei uma coisa interessante. Pode falar, João. Que quando eu estava lendo esse texto, né, eu vi essa palavra, esse termo saltimbancos, né, que é um termo que a gente não, nessa época moderna, a gente não utiliza muito, a não ser em alguns filmes ou alguns projetos da televisão, né. Então, o saltimbanco era aqueles indivíduos que se apresentavam, eu vou pescar aqui, tá, que se apresentavam em via pública ou nas feiras, né, e era tido como farsante, era indivíduo indigno de confiança ou consideração, né? Eu estava querendo trazer essa definição para voltar a essa palavra do Kardec, quando ele diz, ora, se um crítico vê um saltimbanco, que é o termo utilizado, apresentando fenômenos ditos espíritas, e ele daí, dessa atitude, dessa experiência, ele qualifica toda a doutrina espírita, o ridículo não cairá sobre a doutrina espírita, nem sobre o saltimbanco, porque é o que ele faz, é o hábito dele, mas cairá sobre o crítico, né? Que não soube analisar corretamente aquilo que ele estava presenciando, nem o caráter daquele que assim se apresentava como espírita, para formar um julgamento, né?
Então, o Kardec, mais uma vez, ele vai ao ponto essencial da questão, né? Ou seja, vamos analisar o fenômeno real para, assim, apresentar uma crítica verdadeira, né? Mais uma vez, ele é muito feliz em fazer esse combate a esse crítico. Né? É isso aí. Eu ia falar justamente sobre os saltimbancos, que também me chamou a atenção essa expressão saltimbancos, mas é isso mesmo. E eu achei interessante que a gente pensa que isso é só lá no século XIX, mas não é não. De vez em quando eu fico vendo uns vídeos no YouTube, aí uma vez lá no Jô Soares, foi um médium, que não cabe dizer o nome, ele pintava, né? Aí o Jô Soares, que já chamou ele para fazer o espetáculo, botou o cara para pintar. O cara começou a pintar uns negócios nada a ver para lá, e quando entregou ao Jô Soares, disse que era o Van Gogh. Disse, é o Van Gogh. Aí o Jô Soares olhou e disse, olha, Van Gogh? Ele, Van Gogh? É. E, tipo, um negócio que não tinha pé nem cabeça. Outro caso foi do cantor. O cantor disse, mas você canta? Você... Aí o Jô Soares não sabe os termos, né? Que é o apresentador disse, você canta? Canto. Aí uma hora foi John Lennon, uma hora foi Elvis Presley. Ele disse, tá todo mundo aí, então já é um show aí do outro lado, né? Então, assim, o cara começou a cantar, não tinha pé nem cabeça. Tá entendendo? E alguns colegas chegaram, eu mostrei e disse, oxe, isso é possível? Olha, colegas espíritas, eu digo, filho de Deus, vamos avaliar segundo a doutrina. Será que isso é possível? Tinha John Lennon, Elvis Presley, só a nata da música mundial lá cantando. Aí um outro que é até professor de inglês, quando viu, disse, oxe, que inglês ruim desse rapaz. Então, assim, esses espetáculos existem até hoje, infelizmente existem. Né? E essas pessoas, esses saltimbancos, tratam com naturalidade, são pessoas que estão nas redes sociais, que estão aí. E a gente, como espírita, tem que ter crivo, né? É importante que a gente entenda isso. Não é pelo fato de que as pessoas se aproveitam dessa forma da doutrina espírita, né? Utilizam os termos espíritas para ter algum tipo de benefício, para cometer... Isso é uma vergonha ali. A do quadro eu vi, é uma vergonha alheia, né? Como também outras coisas mais sérias, como o caso daquele auto-intitulado médium João de Deus, né? Coisas mais sérias também. Nada dessas pessoas, a prática dessas pessoas, elas precisam ser entendidas na sua individualidade. E aí, eu lembro que na época que estourou o caso do João de Deus, eu digo para vocês que eu, Eduardo, fiquei muito feliz e muito grato às nossas instituições federativas, porque é justamente esse crivo, né, é justamente esse cuidado, esse zelo pela doutrina espírita, que lá atrás, né, fizeram com que as instituições que representam o movimento espírita do nosso país, né, disseram, não, isso daqui não é espiritismo. Né? O trabalho de João de Deus, o trabalho desse médico que você citou lá do Jô Soares, da mãe dele também, né? Foram pessoas que disseram, ó, a gente respeita, mas isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Né? E isso dá uma tranquilidade muito grande, né, para que a gente fale isso com muita propriedade, para que a gente esteja aqui nesse momento batendo papo sobre esses exemplos. Né, que se talvez fossem pessoas ligadas à doutrina espírita, o espiritismo de fato, né, de fato e de direito, a gente tivesse de alguma forma vergonha de falar, né, porque foi uma coisa que... E não são espíritas, né, porque em sua trajetória, por suas escolhas, não abraçaram os princípios cristãos e espíritas. E assim, né? Não, pelo menos não, rapidão, não em sua completude. Talvez um ponto aqui, outro ponto aqui, mas destoavam. Né? Isso é importante. É que pode até ter sido um fenômeno, no caso que a gente citou a mãe e tal, alguns livros podem até ter sido fenômeno mediúnico. Daí a ser espírita é uma outra questão. Né? O pessoal, não, mas é um fenômeno, beleza, pode até ser, não vamos nem entrar no mérito dessa discussão, mas daí a ser espírita, meu filho, tem algumas coisas que ali são questionáveis, né? Eu me recordei agora, e vai ser a minha última comentário nesse vídeo, eu me lembrei agora que o próprio Arthur Conan Doyle, que a gente já citou aqui,
ele passou por um processo muito complicado com relação a um famoso escapista norte-americano. O nome dele me fugiu. É um cara que ele se notabilizou, né, por ser amarrado, por ser colocado em tanque, e ele sempre conseguia escapar. Olha, eu não consigo me lembrar o nome. Se alguém souber, assistir esse vídeo, puder colocar nos comentários, a gente agradece. Mas é um cara muito famoso. Esse cara se notabilizou, e esse cara teve contato com a doutrina espírita através de Arthur Conan Doyle, né? Ou teve contato em algum momento e avaliou, e ele, num determinado momento, ele participou de uma reunião, né? E nessa reunião, a esposa de Conan Doyle, que era médium, trouxe uma mensagem da sua mãe, da mãe desse escapista aí. Eu vou chamar de escapista porque o nome realmente não me recordo. Não vou tentar, que senão vou perder ainda mais tempo. Mas o fato é que ele pegou a mensagem e disse: não é minha mãe. Não é minha mãe, porque a minha mãe jamais iria esquecer que hoje era meu aniversário, algo do tipo, né? E ela não citou na carta. E ele não aceitou. E ele passou um determinado tempo da sua vida a participar de reuniões e a provar que aquelas reuniões eram mistificação, né? E aí é que está a ausência de estudo e de um critério. Porque, por exemplo, a gente sabe que numa comunicação mediúnica há a mensagem do espírito, mas essa mensagem vai passar pelo psiquismo do médium, que, dependendo do médium, não vai poder trazer a mensagem na sua completude. Essa seria uma das justificativas, uma das possibilidades, dentre tantas outras. Mas o fato disso ter acontecido não anularia, essencialmente, a legitimidade da mediunidade da esposa de Conan Doyle. Então, assim, esse é só um exemplo, né, que a gente cita aqui, que me veio à mente agora. Mais algum comentário, povo? Bocado, não, o tempo não dá, né? É isso aí. Então, se inscrevam no canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, na FEAL TV. A gente tem conteúdos aí, além do Trocando Ideias Espíritas, a gente tem palestra todo domingo. A gente vai ter Evangelho no Lar, que está aí para sair, está em vias de sair ao vivo, né? Eu ainda não sei, né, o dia e o horário, mas está para sair. A gente tem capacitações, tem atividades, tem vídeos de todas as áreas de atuação da doutrina espírita. Então, se inscreva no nosso canal, deixe sua mensagem, curta, acompanhe os vídeos. Se você está ouvindo pelo Spotify também aí, né, acompanhe no YouTube. Enfim, participe, nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Tchauzinho e um abraço a todos. Tchau, povo. Tchau, Tchau, tchau.